Direto ao ponto. Terça-feira, 15 de outubro de 2019. Começando mais um programa até às 8 horas da manhã. Você fica com a gente sabendo as principais notícias e informações do nosso estado, do Brasil. E, claro, participando com a gente, mandando sua mensagem, mandando sua participação através do nosso WhatsApp 99212-8508 e lá na nossa página no Facebook, onde estamos ao vivaço. Comigo aqui no estúdio, Fernando Ferreira. Bom dia. Bom dia, André, bom dia, Cléo, bom dia, galera, bom dia, professores, devem estar dormindo ainda, né, galera, aproveitando o feriado, mas bom dia para todo mundo que ensina de uma certa forma a construir um mundo melhor, né? Cléo Oliveira, Cléo tá aqui pensando na professora ou naquele professor antigo. Que saudade da professoria que me ensinou bem. Bom dia, gente, eu tive mesmo ótimos professores, alguns nem tanto, mas no geral, ótimos professores, como em toda profissão, né? Tem as pessoas que são boas no que fazem e as que não fazem com tanta qualidade, digamos assim, mas a maioria foi uma experiência ótima. Bom dia para todo mundo, em especial para os professores, né? Essa profissão tão incrível, tão debatida e ainda não valorizada, eu digo, até financeiramente, né? Pelo que representa e como deveria ser. Um abraço, a gente vai falar sobre isso hoje. Hoje tem sorteio de ingressos, né? A gente vai falar de tudo isso, né, André? Vamos depois dela a vinheta do nosso programa valendo. Direto ao ponto no seu rádio. 7h10, vamos começar logo falando de promoção. A gente está falando hoje Dia dos Professores. No nosso congresso técnico aqui antes do programa, decidimos que os 2 ingressos para o Cinemark de hoje vão para a melhor frase sobre professores. Pode ser uma micro-história, pode ser uma definição. Você, ouvinte, é quem vai nos dizer. Fale a sua relação com o seu professor, o que aprendeu, os bons, os maus, os bonitos. E mande pra gente a melhor frase. Vai levar dois ingressos, um par de ingressos para curtir o Cinemark, assistir um filminho de professor também. Tem algum filme de professor em cartaz? Não que eu me lembro. Eu lembro de vários filmes de professores que me marcaram. Sociedade dos Poetas Mortos, professores legais. É o que eu já ia dizer, a sua frase não precisa necessariamente ser uma frase assim, estilo Sociedade dos Poetas Mortos. Pode ser professor Pode ser uma frase engraçadinha. O importante é fazer essa homenagem diferente, né? Como a gente faz jornalismo diferente, uma homenagem diferente nesse 15 de outubro. A gente também vai falar dos nossos professores que nos marcaram e a gente quer também saber de você, quais os professores que marcaram a sua vida e qual a sua história como professor ou professora. Perfeito, 7h11. Vamos começar dando uma notícia triste, que infelizmente a gente estava próximo ontem lá do ocorrido. Ontem, no fim de tarde, um caminhão-pipa perdeu o controle naquela descida ali próximo a Taquaraçu, da estrada de Buritirama para Taquaraçu, nesse sentido, aquela curva do Mirante, onde também fica ali o acesso para a Cachoeira da Roncadeira, e desceu a ribanceira, 2 pessoas faleceram. A gente estava gravando na praça João Maracaípe e vimos passar uma ambulância. Depois passou um IML e alguém da equipe comentou assim, bem verdade, quer ver que foi aquela curva, e foi a tal da curva. A gente passou lá semana passada, o mato estava um pouquinho alto, tampa um pouquinho a visão, mas o motorista tem que descer avisado e consciente desde o comecinho da ladeira, porque depois de um certo ponto um caminhão-pipa, sei lá quanto pesa isso, não tem o que fazer, não tem freio que segura, não tem roda que faça curva. Pois é, não tem uma vez que eu passe ali, não que eu vá muito, que eu suba muito aquela ladeira ali, mas já fui algumas vezes, que eu já não subo pensando como é que vai ser a descida, sabe, assim, eu já venho morrendo de medo, eu já lá em cima, eu já testo freio 500 vezes, sabe, já desço de segunda para com todas as medidas preventivas possíveis, mas aquela curva é muito complicada, né? Inclusive, eu acredito que tenha que ter uma sinalização ainda maior ali, porque as pessoas, como o André falou, que a pessoa identificou, é aquela curva, então todo mundo confia que todo mundo sabe dessa curva, né? E não é necessariamente todo mundo que conhece. Não é sinalizado, existe a sinalização, mas dependendo do veículo, nesse caso, por exemplo, com uma distração pequena pode ser a diferença aí entre fazer ou não a curva. Os nomes das vítimas, as vítimas Antônio Luiz Souza, de 45 anos, e Francisco Soares de Freitas, de 57 anos. Informação é que eles estavam indo buscar, tinham ido buscar água, então imagino que na volta o caminhão estivesse bem pesado, bem pesado. Pesado mesmo, muito ruim. 7h14.
Cléo, Fernando? Eu tenho notícia sobre um itinerante que o Tribunal Regional Eleitoral no Tocantins, o TRE, está fazendo desde semana passada, levando os serviços da Justiça Eleitoral em alguns locais que não tem esse serviço com a facilidade que tem aqui em Palmas. Hoje eles estão em Xambioá, no povoado Jacilândia, também em Araguanã. Então, se você conhece alguém dessas cidades ou está ouvindo a gente, né, daí pelo Facebook, fique atento aí, tá tendo esse mutirão, começa às 9 da manhã na Escola Municipal Neuza. Também em Pindorama, hoje e amanhã, no caso de Pindorama, está acontecendo essa ação na Secretaria de Assistência Social. Então, em Xambioá e em Ponte Alta do Tocantins, esse atendimento do Tribunal Regional Eleitoral para você regularizar a sua situação eleitoral, tirar título, segunda via do título e todos esses serviços que a Justiça Eleitoral oferece. É um itinerante, como eu disse, está acontecendo desde semana passada e ele finaliza essa agenda agora dessa quinzena nessas duas cidades, Pindorama e também Araguanã. Falei Xambioá, desculpa, é na zona eleitoral de Xambioá, mas é na cidade de Araguanã. Então, Pindorama e Araguanã hoje e amanhã. E tem eleição, né? Ano que vem, falta um ano, né? Menos já, né? Menos de um ano já. Tem eleição e no Brasil... Começar tudo de novo. Tudo de novo. E no Brasil, por incrível que pareça, mais de 20% ainda não fizeram biometria. Há tempos que a gente vê a Justiça Eleitoral trabalhando com isso para fazer a biometria dos eleitores, mas ainda tem 20%, é claro que é a minoria, mas é um índice, se você colocar isso em números aí de eleitores, vai dar um número bastante expressivo. Então, as pessoas que ainda não fizeram biometria precisam fazer, porque na eleição do ano que vem já vota só quem tem biometria. 7h15, Fernando. Você está falando do TRE, eu vou falar do TJ. O Tribunal de Justiça fez um termo de convênio com o governo do estado ontem para a partir do ano que vem poder acontecer as audiências virtuais, aquelas através de videoconferência aqui no estado. Então eles vão licitar os equipamentos para poder fazer isso e eles têm um prazo de 15 dias a partir da data de assinatura para entregar o projeto e do plano, né, para poder ano que vem, a partir já de 2020, projeto audiências criminais telepresenciais para agilizar julgamentos e também economizar, né, porque às vezes tem transferência de presos, escolta, advogados, defensoria, todo mundo que tem que se deslocar. Então, muitos desses casos vão poder ser feitos através de audiências criminais telepresenciais. Vamos ver como é que vai acontecer. Em nome do meu CPF, eu acho que não tem como não parar a força da tecnologia e da economia, mas eu me lembro muito daquele filme que o George Clooney é substituído, assim, ele trabalha demitindo pessoas, as empresas estão falindo, ele vai fazer aquela demissão em massa e aí vão substituir ele por um sistema de teleconferência. E não rola, é o momento mais delicado da vida de alguém, ser demitido e fazer isso através de uma tela. Eu imagino isso na audiência. Mas é a força da tecnologia, e aí sou eu, Virgínio. Acho que tá certo, acho. Julgamento, né? Mas são audiências, sim, são. Enfim. É importante, eu concordo com o André e com o Fernando, né? Porque a tecnologia é importante, mas nesse caso, como você disse, tem que ser de uma forma que a tecnologia não substitua a sensibilidade e a garantia dos direitos, né? Que agora tem tá ficando comum um atendimento médico virtual, assim, você faz um atendimento via videoconferência, que também me causa muita estranheza, mas pode ser só a minha idade batendo a porta. Novos tempos estão por aí, André Silva está ficando para trás. Uma vez eu trouxe uma questão aqui sobre, não seriam consultas via WhatsApp, mas assim, se você tem uma relação já com algum médico no tratamento, trocar exame, alguma coisa, você já mandar o resultado do exame para ele. Sim, acho que então assim, é mais tranquilo. Analisar o resultado do hemograma, acho que não precisa estar olhando olho no olho. Pois e às vezes também, né? A não ser para dar notícia do resultado, talvez fosse mais importante. Aqueles que passam dos 15 dias aí que você tem que pagar a nova consulta, eu acho que ele vai querer que você falar, né? 7h18. Direto ao ponto. Jornalismo diferente. A gente já mandou os nossos parabéns para todos os professores, mandar parabéns pro meu irmão, Marcelo, que faz aniversário nesta data e que também foi um grande professor de esportes hoje, em outras áreas, dando aula também. Marcelão, parabéns, não sei se você tá ouvindo, espero que sim.
porque senão depois eu tenho que ir lá no grupo do WhatsApp e reforçar esses parabéns. 7h30, mensagens chegando pra gente aqui. Brigagão, nosso querido amigo e ouvinte, mandando um bom dia, diz que a frase mais bonita, interessante e linda para nós professores é aumento de salários. Bom dia pra você, Brigagão. Falou pouco, mas disse tudo. Justo. O Webston, nosso amigo parisiense, mandou um parabéns para todos os meus professores que me fizeram professor também. Parabéns para você, Webston. Das maiores saudades, ele cita que é professor Gianni, matemático, que nos deixou, mas ainda hoje Bhaskara me persegue. Eu devo ter tido um bom professor, que até hoje eu lembro a fórmula de Bhaskara, clara e límpida. E ele cita também o professor Diego Ebrig, o cara que me fez entender a educação, entre tantos outros. Parabéns a todos da melhor profissão do mundo. Obrigado pela participação. 7h31 na nossa live. Temos o Carlos Alberto Jardim Vieira, o nosso ouvinte de todos os dias, falando parabéns para todos os professores. Ele faz um lembrete importante, ele fala assim, lembrando que os professores são aquelas pessoas que têm a técnica de passar conhecimento. Educação deve ser adquirida em casa. Importante isso, porque muitos pais entendem que o professor é responsável pela educação no sentido completo do filho, e não é bem assim, né? Educação se aprende em todo momento, principalmente em casa. Ana Paula Silva também tá mandando bom dia. Quando o menino vai mal educado para a escola também, o professor tenta dar um corretivo. Não estou falando corretivo de castigo, mas que chama atenção alguma coisa, tem pai que não gosta, né? Tem pai que se ofende, verdade. Vai lá, acha ruim, não é assim também, né? Então todo mundo vamos compreender, né? Porque quem aguenta o capetinha lá é o professor, né? Porque tem os moleques tentados, gente. Não vamos combinar, né? Tem os moleques que são tentados demais. E tem as versões, assim, surpreendentes, né? Meu sobrinho, quando era menor, por exemplo, ele era dos capetinhas aí, como você diz. E aí na escola, as professoras falam que ele é um anjo. Ele é participativo, ele não responde, ele é uma gracinha. E aí ele olha pra minha irmã com aquele olhar, sabe? Do tipo, é isso. Então tem todos os tipos de alunos, né? Todos. Exatamente. Marina Juliette está aqui também, dando um bom dia, falou que teve professores muito especiais na vida dela. Lá na alfabetização, a tia Aninha, que é a Ana Maria Nogueira, muito querida, e pela vida fora foram outros especiais, como Simone Colino, Lucimar Pereira, Oudê Carvalho, Edvângela Gregório, Rubenilson Araújo, todos contribuíram para que me tornasse a pessoa que sou hoje, que haja sempre o reconhecimento. A Marine lembrando de vários aí também, muito bacana. Catiane, lá em São Félix, mandando um abraço pra galera toda também. O Carlos Alberto comentou também, Cléo, aqui sobre a curva lá de Itaquaruçu que a gente falou, né? Que aquela curva é um absurdo. Então que precisa rever ali algum trabalho de engenharia ali para ver se consegue melhorar para que não haja tantas ocorrências desse tipo, né? Que a gente volta e meia tá falando aqui sobre isso. Realmente. 7h33, vamos de notícia, Cléo? Vamos lá, o vestibular da Unitins inscreve até amanhã, então quem tem interesse em fazer o vestibular tem que ficar atento para não perder o prazo. São 480 vagas distribuídas nos 4 campos da instituição. A inscrição vai até 11h59 da noite, o valor é R$120. O boleto pode ser pago até 17 de outubro, apesar da inscrição terminar amanhã. A inscrição é no site unitins.br. O interessante desse vestibular, que eu achei assim um facilitador, digamos assim, é que as provas vão ser feitas onde tem o campus da universidade, Araguaína, Augustinópolis, Dianópolis e Palmas. Mas como muitas pessoas vêm de outras cidades para fazer o vestibular, né? Cidades próximas, por exemplo, sei lá, Palmas, vem gente de Paraíso, de Porto, então eles decidiram colocar as provas objetiva e de redação só no período da tarde, que aí facilita, o pessoal pode usar amanhã para se deslocar, não precisa acordar tão de madrugada e correr, né, riscos de não chegar a tempo na prova. É um facilitador mesmo para quem vai fazer esse vestibular. As provas vão ser aplicadas nessas cidades, como eu disse, e os cursos, né, as vagas são para direito, enfermagem, engenharia agronômica, administração, ciências contábeis, letras, pedagogia, serviço social e sistemas de informação. Lembrando o site para você pegar informações e se inscrever é unitins.br. Por favor. Só comentar junto, a Cláudia tá falando do vestibular da Unitins, vai ter vestibular da UFT também. Eu fiquei impressionado com o número da relação candidato vaga, né? Para os cursos de medicina.
em Palmas e Araguaína. Aqui em Palmas, o curso de medicina deu 292,38 candidatos por vaga e em Araguaína 219 por vaga. Eu fiquei pensando, será que esse povo todo quer ser médico mesmo, gente? Não é muita gente, né? Isso assim, é candidato por vaga, são quase 300 pessoas disputando uma vaga. Infelizmente eu vejo assim, aí no meu CPF, né? Sim. Eu vejo que medicina atrai muita gente, logicamente, pessoas que têm um sonho, que é uma profissão muito nobre, mas muita gente vem pensando no salário, né? Porque geralmente a maioria dos médicos tem um salário muito bom, tem uma vida aí classe média tranquila, mora em condomínios fechados, aquela coisa toda, né, atrativa. Então muita gente se espelha nessas pessoas e acaba querendo fazer medicina sem entender às vezes que esses médicos aí que têm uma renda tão alta, eles trabalham pra caramba, ou fizeram toda uma história na carreira, né? Quando a pessoa se forma e vai trabalhar na unidade de saúde, ganhando ali alguma coisa que não é o que ele esperava, fica frustrado, né? E tem uns médicos que tem o dia deles tem 24 horas, não, tem 72, porque eles têm em tanto lugar, assim, ó, município, estado, fora a clínica particular, né? Então, assim, eles têm uma fenda do tempo, né? Se criarem um programa mais cineastas do interior com salário de 10 mil, a gente vira Hollywood em um ano. Tem uma fenda do tempo que eles entram, vão lá no lugar, volta e tudo mais. O pessoal gosta muito de usar jaleco na rua, né? Então isso atrai também. 7h36. Hoje, né? Hoje é terça, gente. Hoje é dia dos professores. Aliás, falando nisso, muitas mensagens chegando pra gente. Cadê? Nossa, essa é grande. Vamos lá. Tô tentando editar aqui. É da Diana? Acho que é ela sim. Ela tá dizendo aqui, bom dia. Em Lizardo eu tinha um professor de matemática, Matusalém, conhecido como Bido. Não tive convívio com ele fora da escola. Um dia eu vi sentado sozinho tomando uma cervejinha e fiquei incomodado. No mesmo instante me senti incomodado por me sentir incomodada. Não era nada demais e eu não sou uma pessoa preconceituosa. Logo entendi que não estavam julgando por tomar uma cervejinha no final do dia cansativo. Estavam julgando a vida comum, que não era digna de professor como ele, responsável, plástico, carismático e passeava pela matemática de forma que eu jamais poderia. Na minha cabeça, professor como ele estava acima dos prazeres e dos sabores de réis humanos. Hoje eu lamento não ter tido a oportunidade de tomar uma cervejinha com o professor Bido e conhecer um pouco mais da pessoa incrível que eu sei que ele é. Eu tive uma reação assim com o professor. Primeira faculdade que eu fiz em São Paulo ainda, que o professor de sociologia terminava a aula e ia pro bar com os alunos. Eu achei aquilo tão bizarro. Eu achei aquilo, como assim? O que você está fazendo aqui? Você não pertence a esse ambiente. Eu tive um professor de filosofia que aplicava provas com os óculos escuros, ou às vezes em aula, porque ele dizia que com os óculos escuros a gente não ia notar para quem ele estava olhando. E aí ele poderia punir quem estivesse conversando ou colando na prova, coisas assim. Com o tempo, né? Na época eu acreditei. Com o tempo eu descobri que os óculos escuros era ressaca mesmo. A vida atropela. Feliz dia dos professores. Quem tá mandando? A Luciana Souza de Oliveira. Tá mandando principalmente professor Moacir Odriá. Tive vários professores, mas ele foi diferencial na minha formação profissional. Gente aqui contando histórias muito bacanas dos seus professores. O Luiz Alberto tá de folga hoje, tá assistindo. Esse é o som do carro também. Trocou o carro, trocou o som? Não era esse. O kit multimídia do carro dele. É o kit multimídia. Beleza, 7h39, mais algum recado aí? Sim, tem. A Ana Paula tá falando que ela gostava muito do professor de inglês dela, mas ele já faleceu. Luan Vieira também dando bom dia pra gente, parabéns pra todos os professores. Mirinha Cristian também dando salve, bom dia. Quem mais? O Enos de Abreu tá aqui com a gente, dando bom dia também. Quem mais aqui voltando? Cleiton Pinheiro tá aqui, Joyce Cunha também, pedindo para abençoar nosso dia. Eu quero mandar um abraço especialíssimo hoje pro Clédson Anselmo, meu amigo Anselmo, que tá fazendo aniversário. O Emerson Bento também tá fazendo aniversário hoje. Um abraço para vocês, parabéns. E do Dia dos Professores eu quero mandar um beijo pra galera lá de casa, minha mãe, meu pai, que já não tá aqui mais com a gente, mas e minhas duas irmãs, que eu cresci numa família de professores e isso foi muito bacana, muito bom, apesar de nenhum deles ter dado aula diretamente para mim, né? Mas me ensinaram muito. Um beijo para todos eles.
Ó, minha sogra foi professora há muitos anos, beijo, dona de Janeiro, também, parabéns. A Aline é professora. Eu também dou aula. Você também é professor. Também sou professor. Parabéns. Viu, alunos? Obrigado, gente. Obrigado. É bate-papo, é descontração, é jornalismo de qualidade. Direto ao ponto. E o pessoal segue mandando mensagens pra gente. O Paulo César Maciel, da 407 Norte, conta que no último período dele, aqui na UFT, a professora orientadora dele teve um problema de saúde grave, teve que se afastar. Eles que perdeu o semestre e até hoje ela se recupera de saúde e não retornou. Quer deixar aqui os desejos de melhoras para a professora. O Sidney Almeida mandou um gráfico bem interessante pra gente aqui sobre coisas que impressionam as crianças. Com 5% dinossauros, mais 5% aviões, 5% universo e 85% ver a professora fora da escola. Verdade. Muito bacana. O Eri Taveira, parabéns, professor, obrigado pelo conhecimento que tu me passaste. Bom dia pra você também, Eri, obrigado pela participação. Ragnar Medeiros, da 405 Sul. Uma história que tenho com o professor é que ele passava na minha casa de bicicleta e me levava para a escola, pois não tínhamos condições de transporte. Um dia eu fui na frente da bicicleta e sem querer coloquei o pé no pneu da bicicleta. Ui! Que travou e nos levou à queda. Ficou uma semana com o pé enfaixado. O professor ficou bem, só seu pé que sofreu danos. E principalmente, e a bicicleta? Bicicleta é importante. Como é que vocês foram pra aula no outro dia? Na nossa live. A Cíntia Lopes está mandando o Feliz Dia dos Professores para professora Roberta e a Laura, lá do Senac, e desejando bom dia também. Marina está lembrando de outras professoras aqui, Mariana Neta, maravilhosa, Mariana Reis Mendes. Mariana, um beijo para você, tá lá em Goiânia. A Bárbara Galvão tem uma história aqui muito engraçada também. Ela falando de Dia dos Professores, e ela pode falar que ela foi apaixonada por um professor quando ela tinha 11 anos. Ela nem sabia o que era namorar, mas estava apaixonada pelo professor. Ele ia casar e ela falava que a mulher dele era super feia, apesar da mulher ser linda, e que ele não devia casar. Um beijo, um abraço para a Bárbara também. Bárbara é ótima. Olha, e os professores que marcaram vocês? Fernando, lembra de alguém assim? Algum professor? Tem. A que leu a sua cartinha, né? Tem, dona Ângela, que ficou minha amiga depois das redes sociais. Eu parei de ficar com raiva dela, mas dona Ângela é um amor, gosto muito dela. Imaculada Chicre, que foi nossa professora a vida inteira praticamente, porque era, além de ser da minha cidade e ter mudado para a mesma cidade onde eu mudei com a minha família, me deu aula de português lindamente e era muito bacana. A Imaculada é muito engraçada, é uma pessoa muito querida e importante na nossa vida, não só da minha, mas de toda a minha família lá. Meu pai, né? Meu pai era muito engraçado. Meu pai era o cara que fazia, quando alguém errava todas as questões da prova dele, ele dava 10, que ele achava assim, era muito importante alguém conseguir responder todas as questões da prova de história errado. Então, assim, era uma criatividade que ele reconhecia naquela pessoa. Boa, acho justo. 10 valendo 100, obviamente. Sim. 1 valendo 10, né, no caso. Mas ele não dava o 0, ele geral. Ele reconheceu o mérito no fracasso. 7h53, Cléo. Tem notícia ainda sobre os professores, um dado que é importante falar disso também. Mas eu achei que você ia falar do seu professor ou professora. Falo também, olha, dos meus professores, foram vários, né? Eu sempre me dei muito bem com os meus professores, só algumas exceções, mas assim, sempre me dei muito bem com eles. No ensino fundamental, a professora que marcou, eu acredito que tenha marcado muitos dos meus colegas, foi a Solange, professora de português, que nos deu aula aí de 5ª a 8ª série, era super exigente, mas foi quem ela realmente nos ensinou ali a fazer uma análise sintática como ninguém. Então, a Solange morava perto de casa, um abraço para ela. E no ensino médio, eu fui muito feliz com os meus professores do Cefet. Eles eram muito capacitados e nos levava a buscar sempre mais, né? Tinha a Birgit, que era física nuclear, nossa professora de física, incrível. Ela é alemã, ela dava aula pra gente, ela era fantástica, assim, ela gostava muito de temas de espaço, de buraco negro, e ela nos incentivava muito a estudar isso. E tinha, lógico, os outros professores também que marcaram muito, mas no ensino médio eu sempre me lembro dela. Na faculdade, o professor Fábio, um beijo pra ele, professor de fotografia, com uma história de vida incrível, um professor fantástico, um abraço pra ele. E pra Adriana Omena, que mora no meu coração.
7h54. Deixa eu dar uma notícia sobre professores, que é um dado importante que eu ia dizer, que é o seguinte: 40% dos professores das redes estaduais no Brasil, uma média nacional, 40% são professores temporários. É um eterno recomeço para essas pessoas e é muito ruim porque os estados, como é que funciona isso? Os estados contratam esses professores para o semestre, no período de férias cancela o contrato e recomeça quando as aulas têm início. Então são pessoas ali que não têm um fluxo, né, de trabalho e praticamente não tem férias, porque quando é o período de férias escolares eles eles não recebem porque o contrato está rescindido. É uma situação bem delicada e desrespeitosa com essas pessoas, porque contrato temporário é necessário, ok, mas tem gente que está aí 3-4 anos de contrato temporário e não são efetivados. Nas redes municipais a média é de 25%, são dados do Censo Escolar 2018, de uma reportagem aí do UOL disponível hoje para vocês. Muito, muito bom lembrar desse dado, né? 7h56, o Ragnar está nos informando que o professor está bem até hoje e a bicicleta não sofreu danos também. O Wilton, lá da 108 Norte, quero parabenizar todos os professores pelo seu dia e dizer que a professora que marcou minha vida foi a professora Marialda dos Reis Santos, lá de Marabá, pois além de ser minha professora, foi minha mãe de criação, depois que ele perdeu a mãe. Quero desejar muita saúde para ela nesse dia. Outra pessoa que o professor também era parente, cadê aqui? Eu acabei de passar essa... foi o Eli Taveira, que meu pai foi meu professor de alfabetização. Também o pessoal aqui aprendeu ali no comecinho com o pai ou com a mãe. 7h56, saideiras? Saideiras, vamos lembrar, ó, a gente tem, né, daqui a pouco a gente vai anunciar quem foi o ganhador do par de ingressos hoje pro Cinemark. Exato. E lembrar que amanhã também tem samba na quarta clássica do projeto da prefeitura, que acontece lá no Espaço Cultural, no Teatro Fernando Montenegro. O Leandro Macedo vai cantar as músicas das divas do samba, Alcione, Bete Carvalho, Jovelina Pérola Negra. E quem for no Instagram do Direto ao Ponto, hoje mais tarde, vai ter uma surpresinha lá pra quem gosta de samba. Se você não gosta, quem não gosta de samba, bom sujeito não é, né? Não, mas tem gente que não gosta, mas muita gente gosta. O último show do Leandro que eu fui, que foi do Tim Maia, da quarta clássica também, foi muito legal. E eu convido a todos para visitar o nosso Instagram.com/Direto ao Ponto Tocantins, que vai ter uma surpresa lá. Você pode curtir um sambinha aí de grátis na faixa amanhã, na quarta-feira. Perfeito, Cléo, nosso ganhador do dia. Vamos lá, nosso ganhador do par de ingressos foi o Leomar César. Quem? Leomar César Brigagão. A gente falou aqui no comecinho do programa da frase dele. Vamos relembrar a frase escolhida? A frase dele é sucinta, objetiva e direta. Sobre o dia do professor. Aumentem o salário. Aumenta o salário. É isso aí. O telefone final 0404. Brigagão, você tem aí o horário comercial para buscar o seu ingresso aqui na Jovem FM, e a frase representa bem, né? Ela representa, embora trate só de dinheiro, mas ela representa aí a valorização que esses profissionais precisam. E aposto que ele vai usar o ingresso para ver o Coringa. Bacana demais. Olha, eu queria deixar aqui o Brigagão, o registrado aqui, ó, o Rojas Roden, Cassiano Coialanskas, Raimunda Santos, Luan Vieira, Eliabes Cardoso, Paulinho Gomes, Thiago Mendes, Sâmio Augusto, todo mundo tá curtindo a gente, mas para encerrar, só mostrar que Direto ao Ponto e as redes sociais do Direto ao Ponto, elas trazem várias pessoas que se conhecem e conversam pelas redes. Muito bacana que a Marine Giuliatti lembrou de vários professores que marcaram a vida dela. Uma dessas professoras estava aqui, está ouvindo o programa também, e respondeu para ela aqui, Lucimar Pereira, agradecendo a linda Marina Giuliatti pelo reconhecimento e carinho. Um beijo para as duas em nome da Lucimar e da Marine, que é uma fantástica professora também, pelo menos pra gente, que eu trabalho com ela. Um beijo para todos os professores, né, e que sejam mais valorizados, não só financeiramente, mas também pelos alunos, pelos os outros colegas de trabalho e pelas outras profissões, porque sem os professores é clichê, mas é verdade, não existiriam as outras profissões, né? Porque a gente aprende em todas elas com pessoas que se dedicam à arte de ensinar. Um beijo para todo mundo. 7h59, Cléo, até amanhã. Até amanhã, um beijo para todo mundo, em especial para os professores. A gente se vê amanhã tem Quarto Elemento, hein? Fernando, até amanhã. Até amanhã. Valeu.
Direto ao ponto. Jornalismo diferente.